Estamos aqui para trazer para você mais um review desta obra maravilhosa que é a Bíblia de Estudo Thompson, muito conhecida. Foi uma das primeiras Bíblias que chegou aí, que foi lançada no Brasil. Então essa Bíblia Thompson era uma Bíblia que vários pregadores, pastores, seminaristas, obreiros queriam ter ela. Inclusive não é esta aqui não, tá bom? Mas a Bíblia Thompson foi a primeira Bíblia de estudo que eu tive. Essa daqui é a segunda Bíblia Thompson que eu tenho. Mas a Bíblia Thompson foi a primeira Bíblia de estudo que eu tive e que as minhas mãos tocou, que os meus olhos viram, tá bom? Eu lembro que a minha primeira Bíblia Thompson era de corvinho, né? Capa de luxo. E eu amei à primeira vista, mas eu confesso que para que eu pudesse entender os estudos dela demorou um tempo. E é por isso que eu quero trazer esse review aqui para você, que tem vontade de ter uma Bíblia de estudo, principalmente uma Bíblia de estudo ou Thompson, né? Bíblia de estudo Thompson. Essa é uma Bíblia que tem aí o índice em cadeias temáticas, tem ilustrações. Eu quero mostrar primeiramente para você que essa daqui eu acho que essa capa aqui, eu não sei se é a capa de luxo, mas a folha dela é amarelada, tá bom? A lateral das suas páginas aqui, ela era dourada, já está saindo um pouco do dourado, mas era muito bonita quando eu comprei. Marcador de texto, ela tem somente um. Está aqui o fitilho, parece que chama assim, mas é um marcador de texto, tem apenas um. O tamanho dela é mediano, tá mais para grande do que para mediano. Mas dá para levar para a igreja, porque ela não é tão pesada, mas dá para levar para a igreja também. Se você quer levar para a igreja, você não vai ter muito incômodo, não vai ser tão pesada como a King James com estudo Roman e outras bíblias que têm sido lançado agora. Enfim, esse modelo de Bíblia foi a primeira Bíblia de estudo que eu tive. E eu confesso para você que se você ler essa Bíblia aqui com bastante dedicação, eu confesso para você que você será como se você tivesse feito um seminário ou um curso de teologia. Isso mesmo, a Bíblia de Estudo Thompson, na minha opinião, equivale a um seminário ou a um curso bíblico, ou a pelo menos o básico de teologia. Por que eu digo isso? Porque os estudos que contém nela são estudos excelentes. Temos ali estudos ilustrativos, mapas ilustrativos. Por exemplo, eu vou explicar para você como é que essa Bíblia funciona, tá? Temos aqui a capa, a segunda capa. Eu acho que isso daqui é a primeira folha. Não sei se chama folha de rosto, eu não lembro como é que diz isso daqui. Mas a primeira folha, a segunda folha, tem aqui a diagramação, né? E temos aqui o sumário. No sumário temos aqui o Antigo Testamento, livros do Antigo Testamento. Tem o livro de Gênesis até Malaquias, que são 39 livros. E temos também aqui os livros do Novo Testamento, tá bom? E temos ali o contraste entre o Antigo e o Novo Testamento, está na página 1103. Aqui, ó, contrastes entre o Antigo e o Novo Testamento, porque se passou cerca de 400 anos do Antigo para o Novo. 1103 vai falar sobre o contraste ou o período de tempo, o que aconteceu, qual é a diferença de um para o outro. Então, o Novo Testamento está de Mateus até Apocalipse, que são 27 livros, né? 27 livros. Deixa eu ver aqui algo que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Letra grande, ela tem uma letra boa. Se você for escolher uma Bíblia Thompson, escolha de letra grande, porque as letras são muito pequenas da normal, tá bom? Quem lançou foi a editora Vida. Versículos em cadeia temática, ela tem. Ela tem também estudos ilustrados, né? Versículos em cadeia temática, estudos ilustrados, suplemento arqueológico e concordância
e mapas. Então ela tem versículos em cadeia temática, estudos ilustrados, suplemento arqueológico e concordância e mapas. Mais uma Bíblia com concordância bíblica. Mais uma Bíblia com concordância bíblica. Isso é muito bom. Vamos aqui para o índice geral, ver como é que funciona o índice geral, tá bom? Estou aqui nessa página, Ajudas Bíblicas Exaustivas Thompson. Essa página aqui, ó. Ajudas Bíblicas Exaustivas Thompson. Índice geral. Página 1149. Como é que funciona o índice geral? Página 1449. Deixa eu ver aqui. 1449, tá bom? Vou achar aqui mais. 1449. Aqui está o índice geral. O índice geral ele funciona dessa forma. Existe um alfabeto, né? E existe temas, né? E dentro desses temas, como por exemplo, abandonar a Cristo, abandonar a Deus, e tem o nome de pessoas, lugares, cidades, temas de mensagens. Então, amor, bondade, fé, vamos dizer assim, perdão, compaixão, perseverança, tudo você vai encontrar aqui no índice geral, Deixa eu levantar aqui. Tudo aqui você vai encontrar no índice geral. Vamos aproximar aqui para que você possa ter. Não está focando. Então, tudo que você procurar ou procura, você vai encontrar. Focou, agora focou. Você vai encontrar no índice geral. Como, por exemplo, aqui, ó. Abandonar a Cristo, abandonar a Deus. Aí você percebe que há uma numeração aqui, ó, 1473. No índice geral aqui, você tem os temas com o alfabeto de lugares, cidades, assuntos. E junto com esse tema, quando você encontrar o tema, você vai encontrar essa numeração. E a numeração no índice geral vai te levar ao índice em cadeias temáticas, né, que se encontra aqui, ó, na página. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, na página 1475, tá bom? Na página 1475. Aqui está o princípio de estudo da Bíblia pelo autor do sistema de referências em cadeia. São versículos, estudos em cadeia, ou seja, existe ali uma numeração, um número-chave que vai te conduzir a um índice em cadeia de temas, que é isso aqui, ó, a um índice em cadeia de temas, certo? Lá você, na Bíblia, você achou a palavra Abarim, né? Abarim, monte, Abarim, ou Abednego, em Daniel, você encontrou essa palavra lá, você quer saber o significado e passagens que estão relacionadas com esse nome. Aí, lá na Bíblia, nos textos bíblicos, você vai encontrar uma numeração e essa numeração te conduzirá até o índice de cadeias, o índice de temas em cadeia, que é a partir dessa página. Aqui, aquela numeração vai te conduzir até esta página aqui, a estes estudos aqui, e aqui você conseguirá encontrar os versículos que você precisa ler para analisar, para estudar, para conhecer mais
o tema, o título, a mensagem, o assunto no qual você encontrou na Bíblia. Tá aqui, ó, o índice de cadeia, o índice de temas em cadeias. Então existe muita coisa aqui, é um dos melhores métodos de estudo bíblico, né? De estudos bíblicos. Não tem muita nota de rodapé no índice de temas em cadeias, mas tem algumas explicações, subtítulos. É uma Bíblia que te conduz de versículo para versículo, ou de assunto, de temas, e dentro daquele assunto você encontrará vários versículos para comprovar o tema que você quer estudar ou que você está estudando, certo? Depois do índice de temas, deixa eu voltar aqui na Bíblia Sagrada para que você possa entender o que eu estou falando, tá bom? Nós estamos aqui em Jeremias, capítulo de número 51, e estamos aqui no versículo 20, certo? Jeremias, capítulo 51 e versículo de número 20, versículo de número 20. Logo próximo desse versículo de número 20, nós temos aqui, ó, a referência a passagens bíblicas que falam sobre o assunto, e assim como aqui diz no versículo 20, tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. Aí você vai aqui para a numeração está aqui em 2739 instrumentos de juízo, que está relacionado com esse versículo, que pode estar relacionado com esse versículo. Aí você procura página 2739, né? Não, página não, na verdade seria aí lá no índice de cadeias essa numeração, 2739. Vamos procurar lá. 2739. Eu no começo eu tive uma dificuldade para aprender a utilizar essas ferramentas. Mas eu estou aqui explicando para que você possa, deixa eu ver aqui, para que você possa aprender e utilizar já, né? 2739. 2739 vai dar nessa página aqui, ó. 2739. Tá vendo aqui, ó? 2739 instrumentos de juízo enviado contra nações pecadoras. Deuteronômio 28:50, Juízes 3:12. Então, quando você abre a Bíblia, você vai encontrar nessa lateral temas e versículos que te conduzirão a outras páginas e temas com numerações para que você vá até o índice de temas em cadeias, né? Tá aqui, ó, o índice de temas, que fica lá no final da Bíblia, depois do índice em geral. Depois do índice geral, você vai encontrar o índice de temas em cadeia. Isso aqui, para você que quer aprender a palavra de Deus, é muito bom, é muitos estudos, são muitos temas, muitos assuntos. Vamos aqui progredir para saber o que mais que a Bíblia de Estudo Thompson nos oferece. Depois do índice de temas, nós temos aqui agora leituras bíblicas, incluindo grande número de assuntos destinados a devocionais, estudos bíblicos, pessoais e reuniões públicas. Olha que beleza! Aqui você tem leituras específicas para que você possa ler, estudar, fazer sua devocional, seus estudos bíblicos pessoais e reuniões públicas. Quando você quer trazer uma mensagem aí, uma palavra, em um aniversário, em uma reunião que não seja ali somente no ciclo da igreja,
você pode utilizar também aqui essas leituras bíblicas, tá bom? Temos aqui, ó, numeração 4123, adaptação da verdade. Temos aqui na página, na numeração 4124, a água da vida. Então aqui tem existem leituras aqui, orientações para que você venha estudar aqui, fazer sua devocional, pregar aqui de forma convincente, clara, precisa, dentro dos textos bíblicos, nas leituras bíblicas. Depois das leituras bíblicas, que é aqui uma ajuda, né? Termina aqui nessa página, que é uma ajuda para você, temos aqui esboços de estudos bíblicos. Estudo da Bíblia reunidos por períodos e livros, né? Temos aqui as 7 promulgações da lei divina. Isso aqui ainda vou fazer uma live sobre isso, um estudo. Promulgação escrita na natureza, promulgação escrita na consciência, promulgação escrita nas tábuas de pedra, promulgação Cristo, a palavra vivente, promulgação todas as escrituras, promulgação escrita no coração e promulgação os cristãos como cartas vivas. Que coisa maravilhosa. Então são aqui ajudas exaustivas, estudos, temas, para que você venha estar aí se capacitando na palavra de Deus, através da Bíblia de Estudo Thompson, né? Deixa eu tirar aqui essa. Aqui nós estamos vendo aquele contraste que existe entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado de ponte histórica. Essa daqui é uma ponte histórica. Quando as pessoas pegam a Bíblia, elas veem que tem Antigo, ou Bíblia Hebraica, e Novo Testamento, né? Mas elas esquecem que teve grandes acontecimentos entre o Antigo e o Novo Testamento, e é importante saber ou conhecer o período interbíblico dos dois testamentos. Aqui nós temos algo relacionado com 400 anos antes de Cristo e até 5 anos antes de Cristo, ou seja, até próximo do nascimento de João Batista, de Jesus Cristo, né? Temos aí o período, a proclamação de Ciro, persa, temos aí a conquista de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, temos a expansão da língua grega, estabelecimento de um governo mundial estável, leis uniformes e boas estradas pelos romanos. Temos a dispersão dos judeus que espalharam as verdades acerca da unidade de Deus, a esperança messiânica e as escrituras. Temos aí então o governo, dominação persa, supremacia de Alexandre Magno, na verdade é Alexandre Magno, sucessores de Alexandre, supremacias egípcias e síria, independência judaica sobre os macabeus, sociedade, movimento geográfico, dispersão dos judeus, partidos religiosos, que são os fariseus, saduceus e essênios, literatura, Septuaginta, apócrifos, arquitetura, o templo de Herodes começa a ser construído nesse período interbíblico. A história do intervalo entre Antigo e Novo Testamento é, às vezes, considerada trivial, já que durante esse período nenhum profeta falou inspirado por Deus. Esse período é também conhecido como séculos de silêncio. Então, aqui existe informações do período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, sobre os reinados, os acontecimentos, o surgimento das seitas, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, da Septuaginta, das construções arquitetônicas, o surgimento dos livros apócrifos, certo? Temos aqui o surgimento dos livros apócrifos e etc. Essa Bíblia também contém aqui um pouco da história das traduções bíblicas, como é que foi a tradução, como é que surgiu, nas quais mais ou menos está hoje, né? Depois disso temos a Bíblia em português, a história da Bíblia em português. Olha que Bíblia maravilhosa. Temos a história da Bíblia em português, sua tradução. Temos aqui as estrelas messiânicas. O que seria isto?
As estrelas messiânicas são profecias relacionadas ao Messias, profecias relacionadas ao Messias, certo? Período dos primórdios, a vida de Adão. A primeira profecia está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado de proto-evangelho. A Bíblia Thompson apresenta algumas profecias relacionadas ao Messias. Eu gosto muito também do templo da verdade que a Bíblia Thompson apresenta. O templo da verdade. Cristo e o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Olha que belezura. Existem vários versículos. Começando pelos degraus do templo, você vai encontrar aqui o Sermão do Monte, capítulo 5, olha lá, humildade, penitência, mansidão, fome espiritual, tudo no capítulo 5. Pureza interior, conciliação, que é o perdão, sofrimento e sacrifício, Mateus capítulo 5. Depois você vai subindo até as colunas, aí você vai chegando até o teto, e aí você se torna um cristão perfeito, a imagem e semelhança do nosso Salvador. Então, o próprio Sermão do Monte está aqui, ó, dentro de uma estrutura de um templo, como se fosse, na verdade, são passos iniciais para o seu amadurecimento cristão. Deixa eu ler essa explicação aqui. No Sermão do Monte, primeiramente, Cristo enumera 8 passos progressivos pelos quais o homem alcança níveis mais altos da vida ou de vida espiritual. Tá aqui, ó. São esses degraus aqui. Depois explica verdades do reino de Deus. O desenho ilustra ensinos incomparáveis de Jesus Cristo, utilizando como figura o templo da verdade e os passos que conduzem até ele. As colunas estão na mesma ordem que o mestre apresentou seus grandes princípios doutrinários. Então, o Sermão do Monte contém muitos princípios doutrinários, tá bom? Aqui nós temos aqui um pequeno estudo a respeito dos livros da Bíblia Sagrada. Temos aqui o Pentateuco, aí aqui o cara começará a conhecer o que é Pentateuco, quantos livros são. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos. Livros proféticos, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas, João, livro histórico, Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas você conhece, Epístolas Gerais também você conhece, e temos ali o livro profético que é o Apocalipse. Temos também história do Antigo Testamento, aqui as datas, quando que aconteceram certos eventos, a respeito dos reinados, a respeito da queda. Tem aqui umas datas desde a queda, que são datas, não vamos dizer que são precisas ou exatas, mas que serve aí para você ter uma clara ideia de quando mais ou menos aconteceu a queda e os eventos no plano divino de Deus na história, tá bom? Temos também ali o intervalo, mais uma vez, entre o Antigo e o Novo Testamento. Vai te dar aqui mais um esclarecimento do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Temos aqui tabelas de peso e medidas. Todas as Bíblias precisam ter. Dracma, o caminhar de um sábado, ciclo. Enfim, existem parábolas que você precisa ter conhecimento das tabelas de pesos e medidas, né? Temos aqui no Novo Testamento os pesos e medidas. Temos também aqui a análise dos livros da Bíblia. Desde Gênesis, você vai ter uma análise, um resumo, uma síntese de todos os livros da Bíblia Sagrada, certo? Aqui está todas as análises todas as análises aqui
dos textos da Bíblia Sagrada. Temos aqui de Coríntios, né? Isso aqui são análise de Efésios, ou da igreja de Éfeso, pelas Tessalonicenses, Tito. Vamos ver o que mais que a Bíblia Thompson nos oferece. Temos mais estudos e ajudas exaustivas aqui, ó. Estudos de personagens. Ela também tem estudos de personagens. Temos aqui Noé. Temos aqui a história de Noé, condições da sociedade na época, sua comissão divina, a origem em primeiros anos, a arca, os últimos dias antes do dilúvio. Então temos aqui estudos de personagens. Temos também aqui o estudo da vida depois de Noé. Nós temos o estudo da vida, deixa eu ver aqui, de Abraão. Tá bem aqui, ó, Abraão. Olha só, personagem Abraão. Temos também do nosso personagem Jacó, né? Abraão, Jacó. Isso mesmo. Abraão, depois tem aqui de Jacó. Temos aqui de José, Josué, José. Enfim, são os personagens bíblicos mais conhecidos. Salomão. Depois nós temos personagens proeminentes da Bíblia, né? Patriarcas principais, líderes da história hebraica primitiva, juízes principais, reis do Reino Unido, personagens preeminentes do Antigo Testamento, Abraão, Jeorão, Acasias, bons, Asa, Josafá, poetas, Davi, Salomão, Asaf, Etã, Remã, Jó, profetas principais, reformadores valentes, personagens do Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso Salvador, outros nomes mencionados como Agripa, rei, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, a Bíblia aqui tem uma imensidão de informações. Temos aqui esboço histórico dos apóstolos. Aqui está um pequeno esboço dos apóstolos, os seus nomes, significado do nome, lar, ofício, né? E temos também aí se ele foi martirizado e quando ele foi martirizado. Então aqui tem um esboço dos apóstolos. Isaías descreve. O que é isso? Aqui temos um estudo sobre o livro do profeta Isaías. Tem também na Bíblia Thompson, o profeta messiânico Isaías. Temos aqui um estudo de cada capítulo do livro de São João, ou de João. Cristo descrito por João. Olha só que maravilha. Em cada capítulo. Capítulo 1, o Filho de Deus. Capítulo 2, o Filho do Homem. Capítulo 3, o Mestre Divino. Capítulo 4, o Ganhador de Almas. Capítulo 5, o Grande Médico. Capítulo 6, o Pão da Vida. Capítulo 7, a Água da Vida. Capítulo 8, o Defensor do Fraco. Capítulo 9, a Luz do Mundo. Capítulo 10, o Bom Pastor. Capítulo 11, o Príncipe da Vida. Capítulo 12, o Rei. Capítulo 13, o Servo. Capítulo 14, o Consolador. Capítulo 15, a Videira Verdadeira. Capítulo 16, o Doador do Espírito Santo. Capítulo 17, o Grande Intercessor. Capítulo 18, o Sofredor Moderno. Capítulo 19, o Salvador crucificado. Capítulo 20, o Conquistador da Morte. Capítulo 21, o Restaurador do Arrependido. Temos aqui, então, em cada capítulo, João dá uma descrição do Cristo. Temos mais informação aqui em cima sobre o Evangelho de São João, ou de João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Mais informações aqui em cima. Ó. O Evangelho de João descrito como uma galeria de obra de arte. Glórias a Deus, né? No capítulo 1, ele é o Filho de Deus e sua divindade é descrita. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vai dar aqui um resumo sobre aquilo que está escrito aqui nos quadros aqui. Depois de Jesus Cristo descrito no Evangelho de João, temos aí Cristo descrito por Paulo. Olha aqui, ó.
Cristo descrito por Paulo. Em Romanos ele é o pacificador, em 1 Coríntios ele é o Senhor da glória, o único alicerce, o cordeiro do sacrifício, o destruidor da morte. Em 2 Coríntios é a imagem de Deus, em Gálatas o libertador, em Efésios ele é o exemplo supremo de maturidade, em Filipenses ele é o prêmio supremo na luta da vida. Em Colossenses ele é a cabeça da igreja, em 1 Tessalonicenses o Senhor que virá, em 1 Timóteo o bendito e único soberano, em 2 Timóteo o juiz de todos os homens, em Tito o redentor, em Hebreus o autor da nossa salvação, o grande sumo sacerdote, o autor e consumador da fé. Cristo descrito por Pedro, temos aqui também na numeração 43:14, Cristo descrito por Pedro, o Filho do Deus vivo, a única fonte da verdade, o pastor e bispo. Cristo descrições apocalípticas, a fiel testemunha, o alfa e o ômega, o leão da tribo de Judá, o cordeiro, o verbo de Deus, rei dos reis e senhor dos senhores. O calendário da era cristã, datas aproximadas da vinda de Jesus. Temos também aqui profecias e cumprimentos acerca de Jesus, profecias messiânicas, os dois braços do rio da profecia messiânica. Temos as profecias messiânicas e seus respectivos cumprimentos dentro da Escritura Sagrada. Olha que Bíblia maravilhosa. Temos aqui harmonias bíblicas e estudos ilustrados, com inclusão de esboços biográficos, mapas, tabelas e resumos. Viagem de Abraão. Olha que maravilha. Viagem de Abraão. Está aqui um mapa ilustrado com versículos, informações para que você possa estudar sobre a vida de Abraão. Temos também aí mapa, a vida de Moisés, a árvore genealógica de Moisés, sua família, os dias de forma cronológica, como que aconteceu, de que forma que aconteceu, em que período, desde o seu nascimento. Temos aqui as suas viagens, a viagem de Israel, né, depois que saiu do Egito. Olha só que maravilha. As viagens missionárias. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá. Aqui é Moisés. Aqui é Israel quando saiu do Egito. Agora aqui é as viagens de Josué. As viagens de Josué. Temos depois disso as viagens de Gideão. Gideão aqui, ó. É muita informação. As viagens de Saul, ou vida de Saul. Davi. Abrir aqui para que você possa ver. Temos também Salomão. Jesus, árvore genealógica de Jesus. Jesus, o esboço da vida de Jesus. O esboço da vida de Jesus. Tem hora não está focando, mas então tem aqui a harmonia do Evangelho. Quando que começou? Ano de inauguração, ano de popularidade, ano de quando eles negaram a Cristo, de oposição. Aqui os mapas falando sobre as viagens de Jesus Cristo. Isso aqui é muito bom. Você acaba estudando a Bíblia de forma gloriosa. Temos aqui, ó, o momento da crucificação, as horas, versículos, palavras, acontecimentos. Depois tem aqui o período da ressurreição. Tem aqui as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cenas da vida e do ministério de Pedro. Olha quanta informação. Paulo, árvore genealógica de Paulo, sua vida, seu nascimento, suas viagens missionárias. É muita coisa
para a gente estudar. Esboço histórico da obra evangelística e missionária da igreja primitiva. Esboço histórico da obra evangelística e missionária da igreja primitiva. Temos aqui distância a partir de Jerusalém. Estudo aqui o pregação do filho pródigo. Temos aqui também o filho pródigo. Temos aqui versículos, capítulos de ouro da Bíblia. Capítulos de ouro. Essas 8 joias no anel da reconciliação é muito bom de você estudar, ler, pregar sobre isso. E temos os versículos de ouro da Bíblia. Gênesis capítulo, abnegação, Gálatas 6, dilúvio, Gênesis 7 e etc. Aqui. Agora nós temos tesouros de temas. São temas especiais, elaborados e criados para que você possa aí fazer os estudos aprofundados, bíblicos, das Escrituras. Vamos aqui para usados com descrentes. Textos dos obreiros cristãos usados com descrentes que apresentam desculpas, né? Hoje não. Pessoas que quando você vai evangelizar dizem, hoje não. Então você vai encontrar vários versículos aqui para lidar com esses tipos de pessoas. Alguém pode dizer, é demasiado tarde. Outros podem dizer, tentaram uma vez e falharam. Pessoas que tentaram uma vez e falharam, não conseguiram permanecer firmes no caminho do Senhor. Muitos mistérios, algumas pessoas dizem. Então aqui são textos bíblicos para que você possa usar para rebater, convencer as pessoas quando lhe dão esses tipos de respostas. Versículos para memorizar. Está aqui, selecionados de cada um dos 66 livros da Bíblia. Cada livro da Bíblia que tem um versículo para você memorizar. Mnemotecnia da Bíblia. Aqui é ajudas para memorização. Como é que você memoriza os versículos da Bíblia? Tá? São estratégias que você utiliza. Então essa Bíblia aqui ela tem muita coisa, tá? Lugares de adoração religiosa. O altar, o tabernáculo, a sinagoga, o dia de repouso, as 6 festas anuais, o dia da expiação, o ano de descanso, os sacerdotes, os profetas, os escribas, as autoridades ou anciãos, tempos e estações e festivais, o ano de jubileu. Temos aí os oficiais religiosos como apóstolos, os diáconos, templo de Herodes em Jerusalém. Olha que belezura. O plano do templo como uma lição objetiva, né? Aqui você vai entender aqui o significado da mobília, das partes do templo. Você vai ter essa explicação na Bíblia Thompson também. Depois de tudo isso, nós temos o suplemento arqueológico. Certo? Aqui você vai ter nome de cidades, locais, lugares, objetos, tudo isso na Bíblia Thompson, de estudo exaustivo, em índice em cadeias de temas, né? Índice geral. Então, aqui está a Bíblia Thompson. Temos aqui também concordância no final da Bíblia. Não tem, essa Bíblia aqui, ela não tem muito mapa. Jerusalém atual. Temos aqui, sim, alguns mapas. O Império Romano. Temos primeira e segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, temos aqui alguns mapas, algumas ilustrações. Lá no final da Bíblia tem aqui, sim. Você vai encontrar alguns mapas interessantes, tá bom? Por último, você vai encontrar aqui um local para você fazer as suas anotações. Mas eu quero ir aqui para o começo, que eu acabei deixando passar aqui. Aonde que eu aprendi aqui algo? Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Isso aqui, ó. Antigo Testamento e Novo Testamento. Aqui está o rio de inspiração, vamos dizer assim. Mas por que eu acho importantezinho a pessoa parar um pouquinho nessa página aqui? Porque aqui também a pessoa vai conhecer o que é o Pentateuco, história, poesia, profetas maiores,
profetas menores. Depois, no Novo Testamento, a pessoa vai chegar até história, que é a biografia, que seria aí os 4 evangelhos, epístolas paulinas, epístolas gerais e Apocalipse, bem aqui embaixo. Então, isso aqui vai dar para você uma orientação de como que você conhece a estrutura da Bíblia Sagrada, tá bom? O livro ficou um pouco longo, mas está aqui a Bíblia de Estudo Thompson.